Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Partido Quântico é o primeiro novo vídeo do partido, porque nós já iniciamos essa ideia há um tempo atrás e nós faremos uma reunião virtual pelo Google Meet nesse domingo às 20 horas. Nós vamos retomar as nossas atividades. Inicialmente, o Partido Quântico ele foi uma ideia que ela surgiu de duas maneiras diferentes. Uma foi quando o Amit Goswami ele estava no Brasil, então foi feito um trabalho junto com a equipe do professor Couto, e era um trabalho que deveria ter uma ação, e essa ação ia utilizando a física quântica. Aí essa ação ela agiria em setores diferentes e surgiu esse nome, o Partido Quântico. Mas assim, foi uma ação que foi ali somente na presença do Amit Goswami, um grupo de pessoas. Isso não foi assim divulgado. E essas pessoas, assim que acabou o trabalho, não foi a presença do Amit Goswami foi em alguns segmentos. Um deles foi a política e surgiu esse nome, Partido Quântico. Então, teve uma pessoa que participou que me interrogou como que eu sabia desse nome, porque não foi falado isso para ninguém. E eu iniciei com uma turma, em virtude de eu ser ressonante, é um procedimento de execução do professor Hélio Couto, a ressonância harmônica. Então, em virtude disso, eu decidi criar o Partido Quântico. E chamei alguns amigos e nós iniciamos essa ideia. Datas, eu assim não sou tão bom com datas. Então, nessa época que ocorreu aí esse início do Partido Quântico, eu não estava assim. Hoje eu me sinto mais bem preparado para tratar essas questões, porque quando na época ocorre o seguinte, vamos nos reportar direto àquele tempo, o início do partido, o início do projeto. Então, vamos imaginar assim, que existe o bem e o mal. É pelo menos assim que todos tratam. Aqueles que eram do mal, aí eu não tinha paciência de poder conversar com esse mal. Eu não tinha paciência de poder agir ali diretamente. Como, por exemplo, nós temos muitas pessoas que falam assim, que a política não tem como mudar, porque quando você chega na política, você é dominado pelo grupo do mal e eles vão comprar você, então não vão deixar você fazer nada, você não governa sozinho. Enfim, essas questões que sempre apresentam aí em qualquer discussão que nós temos, como uma discussão de um objetivo de melhorar, por exemplo, a política. Mas eu hoje tenho essa facilidade de entender porque essa questão que as pessoas colocam assim do mal é bem relativa, porque nós temos aí as pessoas humanas, e as pessoas, cada uma tem uma diferente atividade. Então, quando uma pessoa tem uma atividade que, no geral, alguém estabelece por má aquela atividade, aí essa pessoa que faz aquela atividade estabelecida por uma atividade má, ela pensa assim, não, isso que eu estou fazendo aqui não é diferente do que o outro está fazendo lá. Como, por exemplo, aquela famosa frase, ele rouba mais fácil, ele rouba mais dá ao pobre. Então, assim, é o significado da seguinte questão. Como que nós vamos fazer o bem com a prática do mal? Como que nós vamos iluminar as trevas com as trevas? Então é uma questão assim lógica.
Porque nós temos vários casos de, vamos citar um ladrão de carro. Ele sai de casa para ele fazer o trabalho dele, que ele considera aquela atividade um trabalho. Aí, para ele executar o trabalho dele, ele pensa assim: eu tenho que, tomara que Deus me ajude para eu conseguir hoje roubar bastante carro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E vai embora, sai de casa, vai lá e chega, quando ele chega em casa, nossa, hoje foi bom, dá um beijo na esposa dele, eu roubei 5 carros. Né? Então, assim, qual a diferença desse ladrão para o presidente da República, quando ele está fazendo lá, as pessoas, nossa, vamos fazer uma oração para o presidente, não sei o que, da Silva, para poder ele conseguir, não sei o que, para nós que somos aí a população. Então, assim, nós temos necessariamente, cada um tem ali um pensamento especificamente oriundo ali a cada tipo de acontecimento, fenômeno que estamos dispostos no mundo, e a interpretação, porque quando alguém fala o que é o mal, então, por exemplo, se eu for analisar dentro do critério da engenharia do consentimento, um advogado, ele tem como trabalho o cliente dele, ele cobra o honorário. Esse cliente, ele só precisa de ter dinheiro e ter problema. É isso que o advogado quer. Então vamos pegar um exemplo. Um traficante, ele tem dinheiro e ele tem problema jurídico. Aí o advogado, ele vai gostar desse cliente? Essa é uma pergunta. Certamente ele vai gostar. Porque o traficante vai falar assim: olha, eu estou aqui com esse problema aqui de alvará de funcionamento desse comércio aqui meu, é uma boate, porque aqui eu vendo, só aqui eu ganho 2 milhões todo mês, nesse comércio aqui, nessa boate. Então, já vieram aí a polícia, já veio com... enfim, eu não estou podendo funcionar isso aqui. Quanto você cobra para fazer? Estou perdendo 2 milhões. Se eu ficar 15 dias eu perco 1 milhão, que eu ganho 2 milhões por mês só nesse comércio aqui. Quanto você cobra? Aí o advogado: olha, você me dá aí 100 mil, você ganha 1 milhão, me dá 100 mil que eu resolvo esse problema para você. Aí o traficante fala assim: tranquilo, tá aqui o dinheiro, quantos dias você resolve? O advogado: isso aí eu resolvo para você hoje sexta-feira, na segunda seu ponto já pode abrir. Aí ele tá combinado, pronto, pagou ali 100 mil para o advogado já sabe que ele vai chegar no juiz, que, juiz, esse tá um avará aqui, de mandou não funcionar, mas aqui, quanto é? Só liberação aí e tal? Daí, pode dar 20 mil aí. Aí pronto, tá tudo funcionando, o juiz assinou o papel, o advogado liberou e pronto. É assim que funciona. Para quem não sabe, é assim que funciona. Isso é um fato. Aí a questão é o seguinte: e aí, o juiz é bom para as pessoas, o advogado é bom para as pessoas, e o ladrão de carro é ruim. Aí é assim que as pessoas falam. E da mesma forma o médico. Se você agora passar mal, aí você não tem a carteirinha do Mater Dei. Aí você chegou lá na porta do Mater Dei, um hospital aqui de Belo Horizonte, muito bom, dos melhores. Aí você vai entrar, você tá morrendo. Você não vai entrar, você não tem a carteirinha. Cadê a carteirinha? Não tem. Leva ele lá pro João 23, para qualquer lugar, ele vai morrer na porta aí, porque nós não vamos atendê-lo aqui. É assim que funciona. Mas se eu vou entrar aí com ele? Não, então vamos chamar a polícia. A polícia vai tirar o doente que está morrendo, porque ele não vai ser atendido ali. Ele não tem a carteirinha do Mater Dei. Aí chega lá o traficante, esse mesmo traficante, morrendo, ele tem a carteirinha do Mater Dei. Os médicos vão atendê-lo. Nossa, graças a Deus salvamos mais uma vida. É assim que funciona. E aí, você quer que isso continue assim? Você tem interesse que isso continue assim? Você tem interesse que
esses sejam os nossos políticos, os nossos juízes, os nossos advogados, os nossos professores? Você quer tudo isso? Então, assim, nós somos contra todo esse sistema. Se você apoia isso, quer que continue exatamente dessa forma que está, aí você não deve participar do Partido Quântico. Isso que eu acabei de dizer seria o imperativo categórico kantiano. Caso você esteja aí vendo esse vídeo, tenha interesse em participar, caso você tenha interesse, por que um novo partido quântico? Por que um novo partido político, Wilson? A questão é a seguinte: os partidos que existem, eles já demonstraram que não possuem a capacidade de exercer a função que eles deveriam exercer. Qual a função de um partido político, Wilson? A função é organizar as pessoas que participam do poder executivo e do poder legislativo. Estritamente essa função de um partido político, organizar essas pessoas. Mas se o partido político ele não tem ideologia, e se a ideologia dele for uma ideologia monista, sem chance de esse partido político, porque basta você conhecer qual é a ideologia do seu partido. Então, primeiro, nós somos um partido de ideologia existencialista. Para quem não conhece, monismo é assim: o mundo é o mundo fez ele próprio. Existencialismo: existe um outro mundo que deu origem a esse mundo, sem entrar no mérito das qualidades intrínsecas do outro mundo. Por quê? Nós vamos chamar esse outro mundo, para facilitar, vamos chamá-lo de anímico, porque aí é suportado por qualquer pontífice. Qualquer pontífice vai aceitar isso, porque todos que possuem uma religião, todos que acreditam em Deus, eles já são anímicos, porque Deus não, nenhum dos que acreditam em Deus, que inclusive é o nome do meu quarto livro, Deus é o nome do meu quarto livro. Qualquer pessoa que acredita em Deus acredita que ele é anímico, porque se você perguntar e sair aí perguntando, fazer uma pesquisa, faça aí a sua pesquisa. E você acredita em Deus? Você acredita? Você acredita em Deus? Acredito. E aí, ele é feito de... Ele tem estômago, ele tem olho, tem boca, como é que ele é? Ele tem. E é feito de átomos iguais aos nossos? Como é que é? Não, ele é feito de uma outra substância que eu não sei qual. Então é assim, né? Todos que acreditam em Deus, todos acreditam em um Deus anímico. É um Deus que não participa das propriedades constituintes desse Deus. Elas não são propriedades químicas ou atômicas, como nós somos propriedades químicas ou atômicas, para ficar mais fácil. Porque quem não acredita em átomo, é feito do pó da terra. Pronto, facilitar para todos, né? Então, qual a função do Partido Quântico, Wilson? É apenas um partido existencialista? Não. Nós temos uma série de questões intrínsecas. Primeiro, Wilson, por que Partido Quântico? Bom, porque nós não estamos em uma paralaxe cognitiva. O motivo de nós não sermos uma paralaxe cognitiva, e nós utilizamos esse nome, porque iniciamos na verdade. Então, a verdade ela vai ser relativa ao entendimento das pessoas, porque para uma pessoa que está fazendo o mal, aquilo ali é a verdade para essa pessoa. Qual que é a verdade desse partido, Wilson? Bom, nós partimos do princípio cristão, então a verdade é o Cristo para o nosso partido.
A verdade é o Cristo. E aí? Então vocês vão reunir e ficar fazendo culto? Não. É o nosso princípio. É o Cristo. Certo. E aonde isso pode ser tangível? Em que ponto isso relaciona-se ao mesmo Cristo aqui, meu religioso? Alguém pode fazer essa pergunta. Relaciona-se à verdade. Então, a verdade é o Cristo e não entendi. Alguém poderia dizer assim, não entendi. Aí eu explico. Bom, Cristo é a verdade. Esse aí, todos aqueles que acreditam em Cristo vão concordar. Então, se tiver alguém que estiver assistindo esse vídeo e não acreditar em Cristo, eu julgo ser necessário que esse não continue vendo o vídeo. Deleta, esquece o que você viu, limpa sua mente dessas ideias. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós não somos bíblicos. Nós somos cristãos. Nós seguimos aquele homem lá de 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. Essa é o nosso ponto de partida. E anterior a isso, houve uma existência. Essa existência começou quando? Como isso começou? Então, nós começamos com aquela vontade de poder do crepúsculo dos ídolos de Friedrich Nietzsche. Ou nós começamos com uma explosão. Aquela explosão dos astronautas aí. Dessa explosão foi surgindo e tal. Mas quem que fez essa explosão? Aí entra o lado anímico. Entra o registro acástico, que é o que a física determina como a normatização desse mundo quântico. São os registros acásticos. Eu poderia chamar assim, o que é o mundo quântico, Wilson? Vamos explicar de uma vez o que é isso. O movimento daquilo que é impressionado, aquilo que impressiona os nossos olhos. Esses movimentos, eles são movimentos que nós chamamos de física convencional. Pode ser tanto os planetas, outros que nós estamos vendo aí através de observatórios ou estrelas, ou o movimento do veículo, o movimento dos corpos. Isso nós chamamos de física convencional. E existe um movimento que acontece dentro dos átomos. Esse movimento é o que nós chamamos de quântica. Para ser mais preciso, é a quantidade de energia gasta para deslocamento de uma camada K para a camada L, por exemplo, atômica, o elétron. Isso seria mais ou menos assim, o princípio da quântica. A quantidade de energia gasta de deslocamento de um elétron dentro do átomo, dentro das camadas atômicas. O elétron ele se desloca, a camada KLMNOPQ, nesse deslocamento é sempre a mesma quantidade de energia. Então, a quântica surgiu aí. Então, por isso, nós não somos uma paralaxe cognitiva, porque nós pegamos exatamente aquilo que é o que acontece. É demonstrado de forma científica. Então, seria bem esse o princípio. Então, a nossa reunião, no domingo, eu gostaria que todos participassem, todos que quiserem conhecer, quiserem saber um pouco mais, quiserem participar, porque está vencendo aqui o tempo, temos só mais 1 minuto para poder, aqui no vídeo, poder falar um pouco aí a respeito. Então, o telefone 31 999 123 002 para você participar da reunião, que será no Meet Google. Vou mandar pelo WhatsApp, aí vou mandar o link da reunião, uma videoconferência. Aí eu deixo o convite aí a todos, eu peço que você envie esse vídeo para a sua lista de contatos. Eu lamento aqui não ter o tempo suficiente para nós podermos falar tudo. E à medida que for possível, vamos aí apresentar mais vídeos, vamos conversar mais a respeito, vamos dar prosseguimento a esse projeto que nós temos, que é o Partido Quântico. E eu agradeço a todos aqueles que de qualquer forma contribuíram para que até nos erros do partido,
porque nós não somos perfeitos. Nós queremos a perfeição, é uma busca da perfeição. Nós queremos uma política que seja para o povo realmente, uma política que dentro do nosso critério não seja o mal. E o nosso critério de mal é qualquer tipo de atividade que venha causar qualquer prejuízo a qualquer um. Então nós não queremos esse tipo de pessoa no poder, nós queremos desonerar os bolsos aí do poder, dos nossos cofres públicos, né? Essa quantidade de político aí desnecessária. Nós queremos reduzir esse número de políticos. Nós temos uma série de intenções. Uma delas é o projeto Liceu Polimático Brasileiro, que nós vamos agir diretamente na educação, modificando aí esse sistema de educação bancária para uma educação dialógica, que é o processo que existe aí uma participação do aluno, da comunidade nesse processo educacional. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos. Filosofia Instantânea, Wilson Marques.